Bom, boa noite a todos aí, não sei se todos conseguem me ouvir, não é? Professor Celso aí, agradeço o convite. Não é? A gente está testando aqui, peço até desculpas aí, já vou passar aqui direto para a minha imagem, né? Como uma brincadeira à parte. O professor Celso está lá no Skype. é, Estamos aí com uma tela de fundo fazendo uma homenagem ao professor Celso e aos demais colegas. Uma brincadeira à parte aí, tá, pessoal? Vamos lá falar sobre essa ferramenta que o professor Celso falou, que é o Smart Curve. Falaremos aí sobre a Smart Curve, a gente vai estar lendo o comentário de vocês, podem ficar tranquilos aí, né? A gente vai estar lendo aí cada comentário. No mais, fico muito honrado aí pelo convite e vamos falar sobre essa ferramenta aí que vai nos auxiliar justamente aí na manutenção dos smartphones, tá? Agora ficou bom o som, então ouviram aí o professor Celso, me ouviram. A gente pede desculpas aí pelo ocorrido aí, pelas falhas técnicas. A gente brincando aí, tem um amigo nosso aí que ia ficar muito honrado de ver essa imagem do Jornal Nacional aí. Agradeço ao grupo todinho, né, a participação nossa aqui nesse primeiro congresso nacional online, né? Professor Celso Muniz, sempre pioneiro, sempre buscando aí estar integrando todos os técnicos do país, não é? Então me sinto muito honrado aí pelo convite, né? Mais uma vez e muito honrado também por ter sido aluno do professor Celso Muniz aí, no qual tenho orgulho de falar, não é? Que aprendi muito com esse cátedro da matéria de telecom no nosso país aí, né? Então a gente deve toda admiração e todo respeito a esse profissional Celso Muniz aí, que muito me honra de ter sido seu aluno e de poder estar compartilhando um pouco de conhecimento agora no seu projeto, não é? E vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre Smart Curve. Deixa eu colocar aqui para vocês verem a interfacezinha do Smart Curve, né? Smart Curve vai aparecer para gente com essa carinha aqui, tá, pessoal? Deixa eu sair aqui. Então, inicialmente, ela vem com essa cara, tá? Onde a gente pode inserir projetos ou editar projetos existentes, criar um novo projeto. O que é um projeto? O projeto é uma placa, né? A gente vai mapear uma placa e vai deixar armazenado no banco de dados da Smart Curve ou no banco de dados da sua própria ferramenta no seu próprio computador, tá? Não precisa aí você estar compartilhando o banco de dados se não quiser. Mas a intenção da ferramenta é essa, de compartilhamento mútuo, né? Então nós temos aqui, ó, em abrir projetos, a gente tem a nuvem de curvas, nós já temos aí umas 102 curvas já pré-determinadas. Apareceu para vocês aí, nós temos aí umas 102 curvas pré-determinadas aí, tá? Como vocês podem ver. Não tem só iPhone, nós temos Asus, nós temos Samsung, nós temos LG, nós temos diversas outras ferramentas aí, tá? Não só também agora subindo curvas de aparelhos de smartphone, mas também temos aí IPbox, nós temos algumas ferramentas aí que a gente está mapeando e colocando para compartilhar uma maneira mais fácil, mais ágil de manutenção para vocês, né? A gente testa Tristar, Hydra, tem os iPhones aqui, né? A gente tem uma gama de Samsung, uma gama de Motorola, uma gama de LG, né? Samsung, aparelhos novos, J6, J4, né? E assim, Xiaomi,
não é? A gente pode testar o Tristar de maneira separada, né? E o que vem a ser essa curva, esse Smart Curve, né? O Smart Curve ele vai traçar uma curva característica entre tensão e corrente, né? Cada componente ele tem a sua curva característica de consumo de corrente e de tensão. Quando a gente aplica o teste de condução reversa, tá? Quando a gente aplica aí o teste de condução reversa, a gente está aplicando somente uma tensão nesse componente, nessa malha, tá? Quando a gente aplica o SMB, por exemplo, né, o SMB ele vai estar aplicando uma tensão contínua na malha e uma corrente nessa malha também, tá? Então ele vai ler tanto tensão contínua quanto a tensão corrente contínua, né, a corrente da malha quanto a tensão. Então a gente vai ter duas variáveis, né? O Smart Curve, o que ele vai fazer? Né? Ele vai injetar uma tensão alternada na malha e vai ter a curva característica de consumo daquela malha junto com a tensão. Cruzando essas duas variáveis, os componentes eletrônicos eles nos fornecem alguns gráficos, né, alguns modelos, né, matemáticos para saber se o componente está bom ou não. Então, cada componente bom ele tem a sua curva característica, tá? Então vamos lá, deixa eu aqui. Um exemplo que a gente vai passar agora para vocês aqui é uma curva característica, por exemplo, de um capacitor, né? A curva característica de um capacitor é como se fosse uma elipse, tá? Uma curva característica de um resistor é assim, né? Essa reta meio que na diagonal. Uma curva característica de um diodo Zener, né? Ele pode estar assim. Uma curva característica de um diodo, ele pode estar assim. Polarizado inversamente, ele pode estar assim. Um curto-circuito vai representar numa linha na vertical. Um circuito aberto, uma linha reta na horizontal, tá? Agradeço aí a participação aí da galera, o Marco, o Jerônimo está aí. Trabalho com notebooks, serve também? Professor Marcos, meu outro professor, não é, que eu tenho a honra aí de tê-lo no hall como meus mestres, né? Sim, né, a gente pode usar aí para mapear até disco voador. A gente brinca, mas a gente pode mapear equipamentos de geladeira, ar-condicionado, equipamentos hospitalares, módulos de injeção eletrônica, smartphones. A gente tem aí uma gama ampla de equipamentos que podem ser mapeados, né? Inclusive a gente está mapeando essas ferramentas nossas de bancada, a Quick, a JBC, a IPbox, né? Então a gente está aí mapeando essas ferramentas que dão auxílio aos técnicos de manutenção de smartphone. Logo, logo a gente vai estar disponibilizando essas curvas aí para os demais clientes do Smart Curve, né? O nosso projeto Smart Curve ele vem da minha faculdade, no qual eu já me formei aí tem uns quase 10 anos. Quando fui fazer o mestrado, a gente trabalhou essa parte de curvas características, de componentes, e ali surgiu um primeiro protótipo, não é? E em parceria com a Umitec, que é uma empresa, desenvolveu essa parte de software junto comigo, né? Nós desenvolvemos aí o hardware, nós temos a patente do registro de marca do equipamento Smart Curve, está no nosso nome, da nossa empresa, né? Então ela nos auxilia muito, né? Mas ela também é uma ferramenta. Para poder ter o máximo de ganho possível na ferramenta, nós temos que entender um pouco de eletrônica, né? Não existe remédio milagroso nem para Covid e nem para se consertar qualquer equipamento eletrônico a não ser conhecimento, né? Então nós temos que nos abarcar de conhecimento para que esse conhecimento nos auxilie no nosso dia a dia, né? Ferramenta Smart Curve é só uma ferramenta como outra qualquer, tá? Vai depender de você praticar na ferramenta todo dia, vai depender de você simular circuitos para você entender
qual a curva característica daquele conjunto de circuito, daquela malha, porque a gente tem ali, como eu mostrei para vocês, né, acima aqui, ó, nós temos a imagem dos componentes isolados, de maneira isolada. Tá? Então ali é o diodo Zener sozinho, é um resistor sozinho, é um capacitor sozinho, é um diodo sozinho, porém, quando ele se junta com outros componentes, essa curva característica ela muda totalmente. Então, interessante aí a gente ter essa visão, né? Então tem que entender o que está conectado aqui, né? E isso também, a Smart Curve ela vai além, porque ela tem um simulador de circuito. Quando você conecta a ponteira positiva em cima da linha da malha, ele nos dá uma prévia do circuito, né? Do que a gente está lendo, aquela curva característica está representando essa quantidade de componentes aqui na malha, né? Então, mas eu não estou vendo um resistor aqui nessa malha, mas o resistor pode estar dentro do circuito integrado. Vão acontecer situações que tanto o SMB, tanto a condução reversa não vai conseguir enxergar do outro lado de uma malha que tenha capacitores de acoplamento, que tenha linhas de alta resistência, né? Não baixa resistência, mas alta resistência, né? Por exemplo, você tem um resistor de 100K numa malha em série, né? Ele não consegue enxergar 10K já, ele não consegue enxergar do outro lado se tiver um CI conectado, ele não consegue enxergar, né? Eu vou fazer aqui um desenho para que vocês vejam, né, o que eu estou falando, né? Bem simples, bem simplório. Nós temos aqui um circuito integrado, um CI, ok? Nós temos um CI, nós temos aqui, ó, um capacitor de acoplamento, por exemplo, né? E vamos chegar aqui, esse capacitor, nesse cara aqui que eu vou chamar de conector. Tá? Por exemplo, vamos supor que isso aqui está lá no pino 17. Tá? E quando nós formos medir esse lado de cá, com condução reversa, técnica de 2 multímetros, ele vai dar um valor de OL, não é? Ou seja, ele não vai enxergar porque este capacitor aqui ele tem uma alta resistência. Então vai me dar um falso resultado para a gente, né? A gente viu aí na live, no treinamento retrasado aí, não é disponível lá no nosso canal no YouTube, né? Falando sobre os capacitores de acoplamento e a interpretação dos valores de referência, né? Quando se dá open line e não é para dar open line, né? Então, essas técnicas aqui não conseguem enxergar o circuito integrado do outro lado. Já o Smart Curve, quando a gente conecta ele aqui, nessa malha, ele dá um pulso alternado, consegue buscar a informação lá do CI e retorna para a ferramenta, e a ferramenta vai plotar um gráfico para você dizendo, ó, realmente eu tenho esse circuito, esse conectado na malha. Né? Porque se tiver aberto, o que vai aparecer para a gente? Uma linha na horizontal. Ok? Labfone está perguntando aí se o osciloscópio dá para traçar a curva característica. Você teria que montar aí um divisor de tensão e de corrente e fazer uma configuração aí dos eixos X e Y, tá? Dá para fazer sim. Dá para fazer. A diferença dessa ferramenta aqui para que você faça no osciloscópio, porque na verdade o Smart Curve ele é um osciloscópio embutido. Você não tem a potencialidade de armazenamento de curvas, não é? De armazenamento de conectores, de placas. O osciloscópio você teria que estar salvando cada imagem dessa, catalogando em cada placa, em cada pasta, não é? E tentando fazer a comparação, jogando na tela e tal. Fica muito árduo o trabalho. A intenção do Smart Curve custa menos da metade de um osciloscópio, né? É ter de antemão essas curvas já mapeadas, ou você pode mapear, mas de maneira simples, né? Maneira fácil e rápida. O dinheiro que você vai gastar para fazer um divisor desse de tensão de corrente é ínfimo, não é? Mas a ferramenta Smart Curve ela tem toda uma inteligência acima do que a gente se propõe, né? Que é mapear placas, tá? Vamos lá. Então aqui a gente entendeu que tanto o método de condução reversa, tanto o método de 2 multímetros, que é o SMB,
ele não consegue enxergar do outro lado. Por quê? Todos os dois métodos estão trabalhando com uma tensão contínua, não está trabalhando com a tensão alternada, né? Quando a gente tem a tensão alternada, a gente tem um capacitor acoplado, né? Essa tensão alternada ela consegue passar pelo capacitor. Já a tensão contínua é sabido por nós, técnicos em eletrônica, não é? Que a tensão contínua ela não passa pelo capacitor de acoplamento. Tá? Então ela bloqueia aqui, então você não consegue enxergar nada do outro lado lá. Então isso aí é muito importante. A ferramenta consegue enxergar esses tipos de falso positivo aí que vamos ter, né? Então, sem mais delongas, a gente vai colocar aqui para vocês, né, a ferramenta. Né? Vou abrir a área de trabalho aqui para vocês. Então aqui a gente tem todas as curvas mapeadas aqui. Tá? Vou sair aqui do aplicativo. Né? Aqui eu baixei somente uma curva, tá? Que é do MotoOne, mas podemos baixar mais. Né? Podemos vir aqui, abrir projetos, abrir um projeto existente e vou buscar lá na nuvem. Eu posso vir aqui direto, buscar na nuvem aqui embaixo. Ele vai carregar, ele vai se conectar a um servidor nosso aqui, da nossa empresa, tá? No qual já está falando aqui, ó, nós temos 102 curvas encontradas, tá? E basta somente a gente... eu quero... deixa eu ver aqui... Alcatel, Apple, Hydra... IPbox 2. Vamos selecionar a IPbox e vamos fazer o download para o computador, né? Eu agradeço aí ao colega que mapeou a IPbox para a gente, colocou disponível o IPbox aí, ó, vamos salvar aqui. Ele vai fazer o download lá no nosso servidor, ó, download feito. Esse download é feito do servidor para o seu computador. Você não precisa toda hora baixar o mesmo arquivo. Uma vez que você baixou, né, e arquivo muito pequeno, é 56K o arquivo. Né, um arquivo carrega quase nada de peso, né, e é um arquivo compacto, é um arquivo inteiro, tá? Então é o seguinte, ô Sérgio, né, a intenção nossa não é falar sobre método 2 multímetros, tá? A intenção nossa aí é fazer a divulgação da nossa ferramenta Smart Curve, porém, a técnica dos 2 multímetros, um lado ele vai buscar a queda de tensão, que é como se fosse o valor de referência aí, de escala de diodo reverso, e no outro multímetro ele vai buscar a corrente que aquele circuito está consumindo, né, que aquela malha está consumindo. Basicamente é isso, né? E é feito por método de comparação. Você tem que ter uma placa boa e comparar esses valores aí, tá? Já a Smart Curve, você pode salvar de uma boa, mas você pode comparar e você pode fazer a leitura. Você tem liberdade para poder trabalhar da maneira que você quer com as variáveis, né? O que eu posso falar para vocês é que a Smart Curve é técnica de condução reversa. Técnica de condução reversa. Nossa técnica de condução reversa, ela só tem somente uma variável. Tá? Ela só tem aí uma variável. Técnica de condução reversa, ela só tem uma variável, que é a queda de tensão. Você coloca lá na escala de diodo, é isso? Coloca lá na escala de diodo e vai somente buscar para a gente o que? A tensão, né? Vai te dar a queda de tensão. Vai te dar a queda de tensão. Vai te dar a queda de tensão daquela malha lá. Já o SMB, ele vai ter duas variáveis, que é a queda de tensão e a corrente circulante ali em tensão contínua, tá? Já o Smart Curve, ele vai te dar a tensão, a queda de tensão, ele vai te dar a corrente, ele vai te dar a impedância, porque é a impedância real, porque a gente injeta uma tensão alternada, só existe impedância no circuito quando circula tensão alternada nele, tá? Ele vai ter o consumo de microcorrente que eu falei para vocês aí, vai ter a curva característica, tá? E vai ter a capacitância dessa malha, também é algo interessante aí a se analisar. Fora isso tem SR lá, tem bastante coisa para fazer, ou seja, um método ele tem uma variável, o outro método ele tem duas variáveis e a nossa Smart Curve ela tem aí 5 variáveis, né? É como se fosse um médico, ele tem tomada de decisão, ele pode ter um exame só para diagnosticar o paciente, como ele pode ter 2 exames para diagnosticar aquela doença
ou ele pode ter 5 exames para dar certeza que aquele paciente está com aquela doença, né? Então, qual que é o melhor método? Cara, é o que você se adaptar melhor, né? E quanto mais informação você tem acerca de um circuito, não é? Acerca de qualquer tema, né? Quanto mais informação você tem, mais munido de informação, de conhecimento você tem, mais rápido e mais certeiro, tá? Mais preciso você é no seu diagnóstico, na sua análise, tá? Ao adquirir o Smart Curve, você dá um curso, sim, a gente dá um curso, a gente dá um treinamento online, a gente está agora gravando umas videoaulas para a utilização da ferramenta, né, para a instalação da ferramenta, configuração, inserção, criação de arquivos, edição de arquivos, né, remoção de arquivos, download de arquivos, editar arquivos. O interessante é que você, professor Marcos, pode copiar, criar um arquivo desse, pegou uma placa de um notebook, mapeou a placa, ele tem 30 conectores à placa, 30 conectores à placa. O professor Marcos foi lá hoje e mapeou 10 conectores. Amanhã, se ele quiser mapear os outros 20 conectores, ele pode. Não somente o professor Marcos, mas outra pessoa pode fazer o download da nuvem, se ele disponibilizar esse arquivo de 10 lá para a nuvem, né, e editar esse arquivo e acrescentar as curvas, ajudando, colaborando nas medições do professor Marcos, né? Então é uma mobilidade muito grande. A gente não prende o arquivo para o usuário, né? Então é interessante os arquivos rodarem entre os usuários, né? Lógico, se o cara tem dois concorrentes aí que tem a Smart Curve, né? Mas o cara trabalha especificamente aí, por exemplo, com um central de alarme. Não, eu não quero deixar lá para todo mundo a central de alarme, né? Eu vou fazer a curva característica, eu vou deixar armazenado no meu desktop e é só para mim. Nada impede de você fazer isso, né? Mas o intuito da ferramenta é uma ferramenta também colaborativa, tá? Que um some com o outro, tá? Então isso aí que é interessante. Sou engenheiro eletricista, Roberto. Roberto Oliveira, professor, não dá sua página, professor não está na sua página aula aqui. Nós sabemos que todos têm pergunta. Vamos deixar o professor à vontade. Pessoal, vocês fiquem tranquilos porque o jeito que eu falo, eu converso com vocês ao mesmo tempo, vou explicando, né? Isso aqui vai ficando dinâmico o negócio, né? Então é interessante aí que a gente vai sanando dúvidas, né? Quem tem dúvida, ótimo, né? O intuito da conferência, né, do congresso é esse, né? De tirar todas as dúvidas pertinentes acerca dos temas que vocês estão aí querendo saber, né? É interessante, né? É um produto bacana, né? É uma ferramenta que envolve muito estudo. A gente está desenvolvendo agora para ela um módulo para verificar indutância, então ela vai também ter um indutímetro, tá? Nós temos aqui um protótipo, nós compramos um indutímetro aqui, tá? Vocês podem ver aí, ó, um indutímetro, e a gente vai abarcar, né, a medição de indutância na Smart Curve. Então vai ser mais uma variável, tá, a favor dos técnicos. Então o técnico vai conseguir medir a indutância de um determinado indutor desse aí, tá? De uma bobina dessa aí. Então é muito interessante a ferramenta, né? Não tem arquivo beta para teste, cara. Não tem arquivo beta para teste. Vamos lá. A gente pode fazer mais lives. Eu tenho uma live lá no canal, lá, quase 2 horas explicando a ferramenta, né? Aqui é uma oportunidade para que vocês vejam, não é? Eu te garanto que não tem arrependimento. A partir do momento que você também adquire a ferramenta, se propõe a estudar, se propõe a desenvolver uma metodologia para utilizar a ferramenta, tá? A gente tem colegas aqui que eles abonaram o multímetro porque a ferramenta ela traz o multímetro, né? Então você tem lá a queda de tensão, você tem a corrente, né? Eu vou mostrar para vocês aqui que o negócio é muito bacana, tá? Então nós temos aqui, ó, a ferramenta, fizemos o download, né? Download feito com sucesso, salvamos para o nosso computador. Essa plataforma aqui, essa janela aqui é a mesma que a gente envia um arquivo quando a gente cria um arquivo, tá? Então a gente vai sair dessa ferramenta aqui e a ferramenta, ó, o projeto já apareceu aqui embaixo para a gente,
não é? Lembra que nós só tínhamos lá o Moto On, né? Agora a gente fez o download do servidor, é um servidor web, aí ele fica lá, arquivo criptografado, cada usuário tem sua chave de acesso, a ferramenta, se tiver duas chaves de acesso, ela é bloqueada, não é? Ela é feito um erase nela, então inutiliza a ferramenta contra a clonagem mesmo da ferramenta, porque ela tem um valor agregado à ferramenta, não é aí para se copiar a ferramenta para o concorrente usar, né? O cara que quer usar, o cara vai ter que fazer um investimento. Tá? Então selecionamos aqui o projeto, salvo IPbox, vamos abrir o projeto e teste, e aqui eu posso comparar e medir na memória. Quando eu comparo e faço a medição da memória, é porque já tem arquivos pré-determinados, né? Aqui eu não sei o que aconteceu, da IPbox veio o conector, mas vamos lá, vamos sair daqui, vamos baixar outra coisa, né? Vamos procurar outro arquivo. Vamos pegar o Moto On, por exemplo, vamos pegar um iPhone XS. Né? Vamos aqui, ó, fazer o download do arquivo, salvar aqui, aguardando lá fazer o download, ó, aguarde fazendo o download realizado com sucesso. Já apareceu para a gente aqui Apple iPhone XS. Vamos abrir o projeto, vamos comparar e medir a memória e ele aparece para a gente. Ó. Aparece toda a placa. Quando a gente vê esses retângulos em verde e vermelho, significa que todos esses conectores foram mapeados de uma vez, não de uma vez, né? Foram feitos um por um. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 conectores. Né? Ah, mas a ferramenta só mapeia conector? Não, a gente pode mapear circuitos integrados, a gente pode mapear o circuito integrado, a gente pode ter a curva característica de um circuito integrado, tá? Não vamos confundir, pessoal, a Smart Curve original, tá? Nós temos a Smart Curve original, é uma ferramenta totalmente diferente do que o concorrente está vendendo, tá? Então, não estou querendo desmerecer nenhum nem outro, né? São ferramentas diferentes, tá? Nós temos aqui toda uma estrutura, 3 anos de estudo, né, investimento em inserção de base de dados, em configuração, em hardware. Né? O nosso hardware ele tem uma resolução de 1024, né, contra a do concorrente de 166 pixels por ponto, né, pontos por pixels. Então, o nosso arquivo é gerado um arquivo só, pequeno, 56K, não é para cada conector, então tem aqui a visão de toda a placa, né? E os conectores todos nessa placa. Então tem um arquivo único, no qual nos facilita e muito, né, a aferição. Né? Então fica tudo armazenado em um único arquivo, não temos arquivos aí separados, ok? Daniel está falando aqui, professor, essa questão de compartilhamento de arquivo, há a possibilidade de alguém alterar os valores e postar com o objetivo de prejudicar os demais que irão utilizar. Cara, se um cara começa a postar arquivo errado, eu vou lá e bloqueio o cara, né? Não deixo ele postar nada lá, porque eu vou moldando a ferramenta aqui conforme a necessidade, né? Mas não tem, né? Porque se é uma ferramenta colaborativa, a gente está sempre verificando aí e chamando a atenção de um cara que coloca uma ferramenta lá de maneira, uma curva dessa de maneira errada lá. Nunca aconteceu, né? Porque os colegas eles têm essa preocupação de verificar 1, 2 vezes, 3 vezes, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um conector, uma placa do iPhone XS e, por exemplo, ao passar o mouse em cima desse conector, ele já está falando lá, ó, o ID. Então a gente está baseando o quê? A gente pega o esquema, faz a leitura e vê quem é esse conector no esquema. Né? Esse conector lá no esquema é o LAT B2B, né? Board to Board. O código lá no esquema é o LAT B2B. E observação, né? A gente, né, nós, usuários, nós que criamos essa observação. Então nós mapeamos o quê? O pino 1, canto inferior esquerdo, conforme esquema elétrico. Então o pino 1 vai começar aqui embaixo. Então pino 1 aqui embaixo, pino 2 em cima.
pino 3 do lado do 1, e assim vai fazendo em forma de zigue-zague, 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 tá? Então vamos verificar. Ó, vem aqui, seleciono ver curvas do componente, né? Vamos ver o que já foi mapeado. Tá? Vamos ter uma prévia do que já foi mapeado desse conector aqui, ó. Olha, desse conector, tá? Esse conector aqui, temos 20 pinos nesse conector. Então, a curva característica aqui do pino 1, vocês podem ver aí, é a curva de um diodo Zener. O pino 2 é um NC, o pino 3 é um diodo Zener, o pino 4 é um diodo Zener. Geralmente isso aqui, ó, é um circuito integrado. Pino 1, circuito integrado, pino 2, circuito integrado, pino 4, circuito integrado, pino 5, circuito integrado, pino 6, um NC, o pino 7 é uma elipse. Esse é um capacitor de desacoplamento predominante, então é um capacitor que tem uma alta capacitância que está nessa malha. Não é? Aqui nós temos um capacitor de baixa capacitância. Nós temos aqui, novamente, o circuito integrado, um pad de um circuito integrado. Não é? Nós temos aqui o GND, que é o pino 11. Nós temos aqui a junção de um diodo com resistor e capacitor. E nós temos aqui o GND, 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 GND. Né? Do pino 13 ao pino 20, GND. Tá? O que essa ferramenta faz? Do lado direito, vocês estão vendo em vermelho a curva já salva de um aparelho bom. E a verde seria uma curva de um aparelho que nós estivéssemos medindo aqui agora. Vamos supor que eu venha querer medir o pino 20, né? Eu vou lá no pino 20, encosto a ponta do multímetro, ó. Ele ficou idêntico ali, ele está até falando, ó, 0% de diferença. Né? Aí uma mãozinha verde, ok, tá? A gente pode também comparar de tela cheia, ó. Vou soltar, vocês estão vendo aí, ó. Vocês estão vendo a curvinha aí. Verde, né? O verde é o que a gente vai medir em tempo real agora, a vermelha é o que já estava medida a curva. Temos aí 0% de diferença entre uma curva e outra, tá? Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. A gente vai vir aqui na configuração desse cara aqui, a gente vai ter que aumentar um pouquinho a configuração dele aqui, tá? Calibrar a ferramenta. Calibrar é super tranquilo, a gente pode, uma vez que o codec de áudio está reconhecido aqui, não é? Porque tem um codec de áudio dentro do equipamento, do Smart Curve. Ele é baseado com um amplificador e um codec de áudio. Tá? Ele usa aí esse codec e o conector USB para poder traçar essas curvas. Eu posso vir aqui e calibrar. Calibrar, ele vai fazer a calibração sozinho, ele vai tentar fazer a calibração sozinha. Né? Se tiver com muito ruído assim, eu prefiro ir lá e fazer a configuração de maneira automática. Então a gente pode vir aqui fazer a calibração de maneira automática. Ele está fazendo a calibração lá, a gente pode vir aqui e fazer de maneira automática. Perfeito. Uma vez que nós fizemos a calibração, vamos salvar o padrão, só não mudar a porta USB, né? Não mudando a porta USB, você pode fechar, você pode desligar o equipamento, você pode tirar, colocando na mesma porta USB, a gente consegue fazer, tá? Aqui está um exemplo, como eu mostrei para vocês aqui, como falar para vocês, um modo comparação, tá? Esse modo comparação a gente tem lá, ó, a capacitância, nós temos lá a impedância da linha, a frequência que a gente está injetando, DT, a queda de tensão, SR, que é a resistência interna, né, que é para medir capacitores, e nós temos aqui o consumo em miliampere da malha. Aqui a gente tem um simulador, no qual a gente vai aplicar na ponta de teste aqui, uma determinada linha, tá? Eu vou pegar aqui uma plaquinha qualquer e vou medir, vou colocar aqui, vou medir lá o VBAT, tá? Ó, VBAT. Então na linha de VBAT, se a gente pegar qualquer linha de VBAT, ele vai ter mais ou menos essa queda de tensão lá, quase 1 volt, 900 milivolts, tá?
nós temos aí o consumo de 5,87 mA, nós temos a capacitância, 1,49 microfarad, nós temos a impedância da malha, que é 278 ohms, e do lado esquerdo apareceu aí um capacitor, que é o componente predominante em toda a linha de VBAT, né? No conector da bateria, né? Predominantemente é um capacitor de desacoplamento grande neste equipamento, tá? Qualquer equipamento aí, smartphone, é dessa maneira. Eu estou medindo aqui um M20, eu vou pegar agora aqui o VBAT de um J7 Prime e vou medir também, ó. E vamos verificar, ó, a mesma coisa. Nós temos um capacitor, eu vejo que a elipse ficou um pouquinho menor, então esse capacitor ele tem uma capacitânciazinha maior, tá? O outro a gente tinha 1,49 e essa aqui a gente tem aí 7,60 microfarad, tá? Então ele já é diferente, né, esse capacitor, porque é projeto, né? E está mostrando para a gente ali que nós temos aí um capacitor predominantemente nessa malha, tá? Vamos pegar aqui uma linha de MIP, vamos tentar mapear uma linha de MIP aqui. Nós estamos mapeando um MIP, né? Todos nós sabemos que um MIP é um filtro em série, né, do conector para o circuito integrado, para a GPU. E aqui nós temos uma curva característica do protocolo MIP, tá? Então nós temos aí, ó, uma capacitância de 644, uma impedância de 579, uma queda de tensão de 700 mV e a malha consome miliampere de 4,39 e a curva característica ao lado que mostra, né? E dentro do circuito integrado, porque na linha de MIP a gente não consegue enxergar esses componentes fora, nós temos 2 diodos e um resistor dentro do circuito integrado. Então a gente consegue enxergar, a ferramenta consegue ir além, a ferramenta consegue enxergar, não é, o que tem dentro do CI. Então isso aí é muito bacana, muito interessante, tá? O Rodrigo está falando aqui, a Smart Curve é uma ferramenta física com pontos de prova como multímetro que medimos, né? Parâmetros de componentes. Sim, né? A ferramenta é isso, né? Aqui a gente tem as pontas de prova, né? Negativa e positiva, no qual a gente coloca a ponta preta no terra e a ponta no sinal a ponta vermelha no sinal a gente quer medir, tá? Somente isso, tá? Então a gente pode se basear por método de comparação. Nós podemos pegar duas placas idênticas aqui, tá? E mapearmos em tempo real. Eu não tenho lá na base de dados, mas eu tenho duas placas iguais. Eu tenho uma placa boa e uma placa ruim. Eu conecto o GND comum entre elas e vou com a ponta vermelha no pino 1 e vou com a ponta vermelha no pino 1 da placa boa, vou no pino 1 da placa ruim e vou fazer a comparação. Eu posso salvar, dar um pause com o teclado, ele vai salvar a imagem real e vai embaixo salvar a imagem de comparação aí. Então você vai conseguir comparar uma curva com a outra, um pino com o outro e todas aquelas informações, né, de impedância, de capacitância, né, de queda de tensão, de consumo em miliampere. Então é muito viável porque você tem diversas variáveis fora a curva característica, né? A curva característica é meramente um plus, né, de ter todas essas ferramentas, né? Na verdade é um osciloscópio, ele é um multímetro embarcado, então ele é diversas ferramentas dentro de uma só que te mostra diversos resultados, né? Diversas variáveis em tempo real para que você faça uma tomada de decisão aí, né? Quando você vê uma curva se deslocando, aqui a gente pode, deixa eu colocar aqui para, quando a gente vê aí uma curva se deslocando ao longo do tempo, ó, onde nós temos aqui a corrente e aqui nós temos a tensão, né? Então nós temos a corrente acima, no eixo vertical, e no eixo horizontal nós temos a tensão, tá? Quando você vê muito se deslocando do eixo vertical, nós temos uma fuga, tá, do componente. E, consequentemente, esse deslocamento da linha horizontal, né, para a esquerda, nós temos aí a queda de tensão
que vai ter que ter numa determinada malha, né? Então a gente vai explicar, a gente explica isso no nosso treinamento, né? A gente está aprimorando, a gente está fazendo as videoaulas aí para gravar. E aqui é interessante que a gente pode colocar uma tensão de 1 volt, 2,5 volts, né? Até 10 volts. A gente pode colocar aqui a frequência, porque tem componentes que trabalham com uma frequência específica, com uma tensão específica, a gente pode aí estar fazendo essa alteração. Então, como eu falei para vocês ali, por exemplo, a gente tem ali, ó, acima, eu vou pegar aqui a linha de MIP desse M20 aqui, ó, vou capturar aqui uma linha de MIP desse M20. Estou capturando a linha MIP do M20, vou dar um, ó, salvei, fui lá na barra de espaço, apertei a barra de espaço e embaixo ele está armazenado na memória, né? Aí eu vou pegar agora, por exemplo, vamos supor que se eu tivesse outro M20, poderia fazer a comparação no mesmo pino, né? Mas vamos comparar lá a curva característica do protocolo MIP, ó. Aqui o GND, aqui o GND, aqui nós temos a curva característica de um MIP de um J7 Prime. Tá? Então vocês podem ver aí, ó, que a curva característica é basicamente a mesma, né? Ela tem só uma defasagem aqui, né, de apenas 10 microampere. Então a queda de tensão é muito próxima, né? A impedância era um pouco uma impedância maior, significa que tem capacitor dentro dessa GPU aqui, dentro desse circuito integrado, um pouco maior do que a que a gente comparou lá do M20, né? Então a gente pode fazer aí comparações, né? Então método comparador. Então aí é super interessante aí essa questão aí do método comparador aí, tá? O que a gente pode fazer aqui mais agora uma vez que eu tenho um arquivo, né? Vamos supor lá que eu tenho esse Moto-On aqui e a gente quer editar, né? A gente quer acrescentar mais curvas. Então o professor Celso Muniz, ele fez a cópia lá, ele criou esse arquivo Moto-On e não teve tempo para fazer todo o aparelho, né? Mas ele disponibilizou lá na nuvem, né, para quem conseguisse fazer, completasse o trabalho dele. Então a gente vem aqui no editar, né, e a gente consegue, por exemplo, né, a gente está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, 8 lugares mapeados. Nós podemos mapear esses test points aqui um por um, nós podemos mapear as molas aqui, ó, superior, né, mola de alto-falante, aqui a gente pode fazer mola de alto-falante, né, então a gente pode mapear qualquer parte da placa, não só conector, como circuito integrado, como derivação de resistores, de diodo, né, entrada de circuitos, entrada, saída ali de circuito integrado, PMIC, a gente pode mapear muita coisa bacana aí, né? Então, por exemplo, a gente entrou lá em editar, né? Nós vamos aí marcar um componente e vamos selecionar essa mola aqui, ó. Vamos selecionamos e vamos clicar dentro aqui, ó. Clique dentro do retângulo para marcar o local do pino 1. Vamos supor que o pino 1 seja de fora para dentro, então eu vou marcar em cima dele aqui, ó. Marquei em cima dele, vou clicar com o botão direito do mouse, vou editar e vou procurar lá no esquema do Moto-On qual é o nome dessa mola. Então a gente sempre se baseia aí no esquemático, tá? Então a gente vai sempre se basear no esquemático. Deixa eu pegar aqui um PDF aqui para facilitar para a gente. Né? Vamos pegar aí o esquema do Moto-On. Deixa eu ver se eu tenho aqui no esquemático Moto-On. Tem. Vamos pegar lá a localização do componente. Tá? Já abriu aqui. Nós temos aí, ó, a localização do componente. Vamos localizar aquelas molas. Ó. Então aqui. E a gente vai colocar, ó, W3701, W3702 e W3704. Né? Então vamos lá. Então a gente vai voltar. Tá?
Então nós temos aqui, né, W3701, W3702, abrimos o esquema aí do MotoOne e vamos inserir essa informação lá no esquema, né? Vamos lá, código do componente na placa, né, W, ID do componente na placa, W, né? A gente pode até ver o que é lá, a gente pode abrir o esquema, vamos abrir o esquema aqui, W3701, vamos selecionar W3701, W3701, vamos pesquisar, W3701. A gente tem um problema que o esquema às vezes não mostra pra gente, ó. Tá. Teríamos que procurar aqui, demoraria muito tempo para buscar quem é essa molinha aqui, né? Que parte é aquela lá da placa, né? Mas vamos supor lá que seja antena do Wi-Fi, né? Dando uma suposição, tá? Então vamos botar aqui, observação, pino 1 da direita para esquerda, W3701. A gente pode botar aqui observação que a gente quiser colocar, tá? Então pino 1, W3701, pino 2, W3702, que eu acho que é esse mesmo, né? 3702, vamos verificar lá. Só 3702. 3702. E o outro é 3704. Tá. Pino 3, 3704. Pino 3, 3704. Quantidade de pinos que nós vamos mapear? Nós vamos mapear 3 pinos. Então vamos inserir a quantidade de pinos aqui. Tá? Inserimos a quantidade de pinos, colocamos aqui, o pino 1 vai ser o W3701, o pino 2 W3702 e o pino 3 3704. Demos OK. E aqui a gente tem duas opções, né? A gente pode mapear direto. Aqui vai estar memorizando o pino 1 de 3. Eu posso habilitar essa opção, essa opção nova que nós colocamos aqui na ferramenta. Ó. Vamos habilitar essa opção e vamos selecionar aqui. Ó. Vamos encostar aqui onde é que está o pino 1. Ó. Né? E a gente vai fazer uma medição. Né? Vamos supor que lá no pino 1 desse MotoOne, a gente está medindo a molinha, né? A gente vai encontrar esse valor aqui. Então nós temos esse valor aqui, ó. Então vamos lá e clicar em cima. Clicamos em cima, aí já fez a leitura. Agora nós vamos no pino 2. Né? No pino 2, ele tem este valor aqui. Então a gente vai lá no pino 2, ó, passa o mousezinho lá na imagem. Pino 2. E agora a gente vai lá no pino 3. Vamos medir o pino 3. O pino 3 tem essa curva característica aqui. Salvamos. Ficou verdinho, pronto, vamos gravar a curva. Gravamos a curva, salvamos e fechamos. Já temos lá ó, uma parte desse projeto adicionado. Saímos aqui, amanhã depois, né, professor, o Vinícius aqui em Porciúncula, precisa do MotoOne, precisa verificar aquelas molas lá em cima. Então ele vai abrir, vai selecionar aqui, abrir o projeto e vai comparar e medir na memória. Nós estamos lá já, ó. O que a gente acabou de colocar na descrição, lá, pino 1 à direita, da direita para a esquerda, né, pino 1 3701, pino 2 3702, pino 3 3704. A gente pode aqui ó, ver curvas ou clicar logo em cima e testar. Né? A gente pode clicar aqui em cima e ele aparece lá para a gente. Né? Qual o pino 1? Vamos testar o pino 1. Né? Olha lá, o pino 1, a gente está colocando no mesmo ponto. Ó. Aqui a marcação também ficou já direcionada onde é que está o pino 1. Ó. E vamos aqui dar uma barra de espaço ou clicar em OK. Ele já vai pedir para medir o quê? O pino 2. Ó. Olha só o que aconteceu no pino 2. O pino 2 a gente tinha um GND. Saiu essa imagem toda distorcida. Por que saiu essa imagem toda distorcida? Foi no momento da captura lá, que eu soltei a ponta de prova aqui, e ela deu um ruído e capturou o ruído. Né? Então, aqui vai dar uma medição errada para a gente.
E agora, vou ter que refazer toda a curva? Não, eu vou sair daqui, vou editar placas e curvas, vou clicar aqui em cima, vou editar esse cara aqui, ó. Vou marcar e vou editar esse cara aqui. Botão direito do mouse, editar, né? São 3 pinos, perfeito. Tem certeza que deseja? Sim, vou editar, ó. Pino 1, né? Pino 1, tá batendo direitinho, ó. Pá. Pino 2, pino 2 é esse cara aqui. Vamos esperar estabilizar, ó. Pino 2. E o pino 3? Pino 3 é esse aqui mesmo, né? Eu não preciso nem salvar mais, ó. Mas se eu quiser lá, vou bater em cima ali, o pino. Espero sempre estabilizar, gravar. Saiu até fora aqui, ó, pino 3. Gravamos, salvamos aqui, salvar e fechar. Então nós temos a imagem salva lá. Vamos voltar lá, vamos abrir o projeto, vamos comparar e medir, vamos verificar se a curva foi alterada, né? Então nós temos aí o pino 1. Perfeito, ó. 0% de diferença. Pino 2. Conseguimos alterar o pino 2 lá, ó. Pino 2. E agora vamos medir o pino 3 de uma placa que a gente está com dúvida se está funcionando ou não, tá? Vamos medir o pino 3 de uma placa se está funcionando ou não. Ah, o pino 3 aqui, ó, de uma placa que está com defeito, né? O pino 3 de uma placa que está com defeito. O que significa essa linha verde na vertical? Significa um curto-circuito. Significa que esse pino 3 está em curto-circuito. Bastaria a gente pegar o esquema, né? Quem está em curto-circuito? Quem está em paralelo à Terra. Né? Simples assim. Né? Então, nós teríamos aí, ó, um curto-circuito nessa linha, só seguir a linha do componente lá e matar a charada, que é o cara que está ocasionando curto nessa malha. Tá? Deixa eu ver aqui, professor WD4 terceiro. Não seria mais interessante utilizar a imagem do próprio layout da placa para mapear? Podem aparecer arquivos duplicados na nuvem? Não, não pode. Outra coisa, o armazenamento de usuários, a nuvem iria ficar organizada? Sim, ele tem uma tabela lá de endereçamento. É possível criar pastas para os usuários na nuvem, para organizar cada usuário pool? A gente pode fazer também, né? Isso é tudo ideia que pode estar surgindo e a gente vai fazendo as modificações aí conforme a necessidade da ferramenta. Uma ferramenta que a gente vai alterando, né? Tem muita dica de aluno aí que a gente vai acrescentando conforme a necessidade, né? Nisso o arquivo fica menor e leve, né? O arquivo é muito leve, tá? Top professor, muito legal a ferramenta, né? Bom, então basicamente é isso aqui, tá? A ferramenta, não é? O método de inserir. Agora vamos criar um projeto novo, vamos criar um projeto do nada, né? Vamos criar um projeto maluco aí. Vamos na área de trabalho, está aqui no Facebook aqui, vamos sair do Facebook, vamos lá na área de trabalho, vamos pegar aqui placa de ferro de passar roupa, passar roupa. Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ferro de passar roupa. Não, vamos pegar outra coisa. Placa de geladeira. Placa de geladeira. Aqui. Vamos pegar essa placa aqui. Tentar o botão direito aqui. Vamos salvar essa imagem. Não pode ser salva. Essa aqui não pode ser salva. Essa daqui acho que pode ser salva. Arquivo de web. Salvar a imagem. Essa daqui já pode. Vamos fazer aqui geladeira. Vou colocar na área de trabalho. Vamos abrir um projeto. Vamos colocar o nome aqui do projeto novo. Geladeira do Dani. É isso aí. Geladeira do Dani. Vamos escolher a imagem lá. A gente salvou lá na área de trabalho. Tá? Vamos buscar essa foto da geladeira lá. Aqui. Temos aqui a foto da geladeira do Dani. Lógico, né? Quanto melhor a resolução da imagem, né? Melhor para a gente trabalhar. Tá? Vamos lá.
Dispensa osciloscópio? Sim, dispensa osciloscópio. Mas se eu tiver com um aparelho que sua resistência, capacitância alterada e ela é uma peça nova do Smart Curve, você verifica depois todo esse banco de dados, se está certo o banco de dados? Pessoal, todas as curvas que estão ali no banco de dados a gente verificou, né? Verificamos umas 3 vezes. Então, mas o ideal sempre que você tenha uma placa e faça comparação. E você também entenda o que você está medindo, né? Uma vez que você mediu, por exemplo, uma linha de MIP, eu peguei linha de MIP aqui de qualquer aparelho, vai dar aquele mesmo valor. Vai dar aquela mesma curva característica, por se tratar uma linha de MIP. Então, ela é igual. Então, não vai mudar muito a característica da curva, tá? Se eu tenho uma linha de VBAT, VBAT vai ter aquela curva característica, sempre aquele capacitor, aquela elipsezinha lá. Linha de VBus, também vai ter lá um capacitor na linha de VBus, predominante um capacitor na linha de VBus. No botão Power, vai ter lá um diodo, né, que é característico lá de ter um diodo na linha do botão Power. Né, e assim sucessivamente, é padrão. Meio que é padrão todos os circuitos aí, tá? O smartphone, ele é muito peculiar e muito singular os circuitos, né? O circuito de carga não é diferente de um outro circuito de carga. Pode ter ali mais etapas de carga, pode ter OVP, mas a estrutura basicamente aí é a mesma, né? E na linha de MIP você vai ter, por exemplo, a mesma curva característica, tá? Não sei se eu consegui te responder aí, Joel. Como saber se o aparelho está aferido, pois todo resistor ou capacitor tem uma tolerância para mais ou para menos. A ferramenta ela tem também uma tolerância de 20%, tá? Para mais ou para menos. Vamos lá, Márcio Calotó, professor, eu digo assim, eu mapeio uma placa que é nova e o sistema tipo não tem no programa, mas eu coloco, entendi. Beleza, então você entendeu. Né? Por exemplo, ó, chegamos aqui, pegamos uma placa nova, colocamos uma placa nova aí, a placa está funcionando. Essa placa da geladeira do Gui, né, do Daniel aí, do Dani Gui, professor Dani, né? O professor Dani pegou a placa aí, comprou a placa nova, essa placa está funcionando, correto? Placa funcionando. Nós vamos mapear essa placa. Baixamos lá, tiramos uma foto pertinho dela, bonitinho, fizemos o tratamento da imagem. Aqui a gente pode girar, pode adicionar outra imagem, pode adicionar a parte de trás da placa. Se é uma placa dupla, a gente pode botar no mesmo arquivo. Mas essa placa aqui não é dupla, ela só tem essa frente aqui. Ok? Então a gente finaliza aqui a imagem e apareceu aqui pra gente. Então a gente pode aqui marcar e vamos medir, por exemplo, vamos medir, sei lá, esse circuito integrado aqui. Vamos medir esse 6 aqui, um regulador de tensão ou um optoacoplador, não sei se é um optoacoplador. Teria que ter uma imagem com uma resolução melhor lá, tá? Aqui a gente já está vendo um chanfrozinho no circuito integrado, né? Esse chanfrozinho aqui indica que é o pino 1. Então nós temos aqui pino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Esse CI que tem 6 pinos. Então vamos botar aqui o pino 1. Clique dentro do retângulo para marcar onde está o pino 1. O pino 1 está aqui, ó. Marquei o pino 1. Botão direito do mouse. Editar. Aqui não está aparecendo, está muito borrado para a gente, mas se eu tivesse a resolução, se eu tivesse com a placa em mão, eu conseguiria ver que esse CI vai ser o U, sei lá, 1010. Está escrito no impresso da placa, tá? No corpo da placa está impresso aí o 1010. Uma suposição, tá, pessoal? E deu na placa o 1010. Observação, pino 1. Pino 1 pino 1, que nem precisa de observação, vou botar aqui optoacoplador, vamos supor, né? Quantos pinos tem? 6 pinos. Colocamos 6 pinos aqui, apertamos OK e vamos marcar. A gente pode vir aqui, vamos marcar o primeiro pino, né? O primeiro pino no circuito integrado, nesse circuito aí pode ser o GND ou pode ser o VCC. Então vamos lá, vamos marcar aqui, que é um pino de alimentação. Então o pino de alimentação, VCC, vai estar mais ou menos assim. Então, vamos lá. Vamos lá.
Pino aqui. Pino VCC, vamos marcar. Pá, marcamos. Né? Pino 2, vamos selecionar aqui o pino 2. Ó. Pino 2 também tem a mesma curva. Né? Pino 3, tem essa curva aqui. Pino 4, tem essa curva aqui. Pino 5, tem essa curva aqui. Pino 6, tem essa curva aqui. Ficou verdinho, pronto. Salvar e fechar. Já temos aqui, ó, esse CI mapeado. E podemos mapear esse diodo, esse varistor aqui, esse pino aqui de alimentação, que vai dar de acordo com esse diodo aqui, com a ponte retificadora, esse relé, esse indutor aqui, esse transistor aqui, esses capacitores, esses resistores, essa pinagem aqui, o soquete. Então a gente pode mapear um monte de coisa. Uma vez que a gente tem essa placa boa funcionando, né? Se a gente tem um defeito que a placa não liga, aí você chega na sua assistência técnica, a placa não liga. Aí você vai testar quem? Você vai testar a entrada da fonte chaveada. Então você vai testar a entrada aqui e os conectores primeiro, para você ver se tem alguma alteração. Tá? Ah, achei aqui, ó, esse pino aqui era para estar dando um valor, era para estar dando um desenho, uma elipse, está dando um curto. A linha está na vertical. Né? Ah, então é um curto. Eu viro a placa e vou seguir aqui a trilha, porque essa é uma placa muito grossa, eu vou seguir a trilha e vou ver. Cara, para dar curto, ou é esse cara aqui ou é esse cara aqui. Aí você vai ver que você injeta uma tensão aqui, passa o breu aqui, um dos dois vai esquentar. Tá? Então, basicamente, pessoal, é assim, a gente pode mapeando isso tudinho. Não, depois não quero, né? Olha lá, já aparece aqui pra gente a geladeira do Dani, né? A gente quer, se a gente quiser medir, a gente vem aqui, ó, e já está aqui. Se a gente quiser editar, a gente vem na opção de editar placa e curva. Tá? Então, basicamente, é isso. Nós temos o método comparador, né, que é aquilo que eu mostrei para vocês, né, que a gente pode comparar em tempo real, pegar uma placa e outra placa, né, duas placas idênticas aí, e comparar no canal 1 e no canal 2 ali. Ó. A gente consegue armazenar em tempo real, verificar em tempo real e medir da memória. Uma memória prévia, né? Então a gente pode aí, de uma maneira rápida, fazer comparação, desde que a gente tenha aí placas boas, tá? Mas dá para se utilizar a ferramenta, né, quando você começa a entender o circuito, você começa a desenhar na sua cabeça, na sua mente, a curva característica de que cada malha tem, né? Ah, eu tenho uma curva característica na malha de MIP, eu tenho uma curva característica na malha de backlight, né? No anodo do backlight, eu tenho uma curva característica nas linhas de catodo. Né? Então, sempre o catodo vai apresentar daquela maneira para vocês. Né? Vai ser uma elipse ali no catodo, tá? Lá no anodo. Né? E nos catodos vai ser um diodo Zener, né? Porque vai direto para o circuito integrado. Então, ficará salvo aí no canal sim. Professor, eu achei que o senhor ia estar lá no outro canal. Esse vídeo vai ficar salvo aqui? Cheguei na live. Sim, vai ficar salvo aí, né? Por uma falha nossa aqui, a gente não retransmitiu lá no nosso canal do YouTube, tá? Mas a gente depois vai estar pegando essa live e vai estar colocando lá para a galera assistir depois, tá? Vou abrir aqui para perguntas, né? Dá para testar PMIC? Sim, dá para testar PMIC, dá para testar os pads do circuito integrado. Você pode chegar aqui, você pode, deixa eu pegar aqui, tá? Vocês podem medir isso aqui, ó. Chegar aqui agora, eu quero medir os pads. Quero medir os pads, ó. Quero medir os pads na placa. Então você pode medir os pads na placa. Pode chegar aqui com a ferramenta e medir cada ponto desse aqui, ó. E anotar. E gravando o valor de referência por valor de referência. Nós também podemos gravar o que? Né? O circuito integrado. Deixa eu achar um CI aqui, qualquer, nessa minha bagunça, tá? E a gente pode gravar aí no circuito integrado. Deixa eu pegar aqui um CI. Desde que a gente acha o GND nesse CI, a gente acha o GND dele,
através do datasheet ou qualquer coisa assim, tá? Ou tá no layout board desse aí, numa ferramenta ZXW, Vuxingi, que seja, né? Descobrimos aí quem é GND, colocamos a ponta no GND e vamos medindo pino a pino. A gente vai ter o valor de referência, a gente vai ter a curva característica de cada pino desse do circuito integrado, né? Então, uma dica é pesquisar ferramentas tamanho grande, a imagem fica melhor. Isso ali, José, ali é só uma ilustração, né? É lógico que a gente tem uma resolução diferenciada nas placas. A gente tira a foto a gente tira a foto aí das placas aqui, tá, irmão? Deixa eu te mostrar aqui o que a gente faz. Nós temos aqui uma resolução. Deixa eu ver se eu acho aqui um aparelho aqui. Deixa eu pegar aqui um Samsung. Aqui, um Samsung A305. Vamos fazer o download dele. Ó. São imagens tratadas. A gente trata a imagem para ter uma resolução melhor aí para colocar na ferramenta, né? Aquela ali que a gente pegou da placa da geladeira do Gui, né? Do Dani. Né? Uma geladeira que não vale tanto a pena de você ficar batendo foto. Mas vamos lá. Abrimos o projeto, comparar e medir. Ó. A gente bate uma foto com alta resolução, né, que a gente consegue aplicar o zoom nessa ferramenta, tá? Então a gente consegue aí, ó, por exemplo, ó, ele consegue puxar, fazer um zoom maior aqui. A gente consegue ver o zoom aqui, ó, um pouco desfocado aqui, porque a gente tem que trabalhar a imagem aí, tá? A gente bate uma foto com uma câmera boa, né, para preparar. Quanto melhor for a resolução, né, melhor você vai conseguir enxergar os pads aqui para soldar, tá? A indutância ainda ia ser acrescentado, já existe na ferramenta. Caso a ferramenta seja atualizada com os outros parâmetros, terá que ser adquirida uma versão mais recente da mesma... Bom, vamos lá. Dan, tudo que for atualização de software, se eu conseguir implementar via software, vocês não pagam por isso, tá? Ok? Tudo que é implementação de hardware, aí sim a gente vai pagar por isso. Mas eu nunca tive que trocar o hardware para todas essas atualizações que eu fiz aí, tá? Eu só precisaria trocar o hardware aí na implementação do método Kelvin, que seria implementado, mas aí a gente desistiu porque ficaria caro, tá? Da Telecelo, que é a mesma do Smart Telecom, pois esta veio antes, tem um banco de dados colaborativo. Sim, Rodrigo, é uma ferramenta que veio há mais tempo, né? Nossa ferramenta aí, como foi falado, tem 3 anos, né? A live chega a 200 ohm. Deixa eu ver aqui, não está na tela, apareceu para vocês aí, né? Não apareceu na tela, tá? Deixa eu colocar aqui que foi um erro nosso aqui. Área de trabalho, beleza, aqui, ó. Vamos sair aqui. Então nós temos aqui a imagem, né? Ó, a imagem tratada. É uma imagem que tem uma alta resolução. Então, na hora que a gente pode selecionar aqui um dispositivo, por exemplo, esse conector aqui, vamos selecionar ele. Então ele aparece aqui pra gente, ó, já com uma resoluçãozinha melhor, né? Lógico, né? Quanto melhor for a nossa câmera para poder bater foto, a gente vai ter essa resolução aqui muito melhor, e aqui eu posso aplicar o zoom, ó. A ferramenta aqui a gente consegue aplicar o zoom, tá, para cima, para baixo. Então quanto melhor for sua foto, melhor vai ser a resolução e mais fácil eu vou conseguir apontar a setinha do mouse aqui para poder fazer a gravação desta curva, tá? Então, professor Celso, eu vou deixar o professor Celso ali no cantinho ali, que o professor Celso está no meio da curva, né? Tira o professor Celso. Eu não posso tirar o professor Celso, que é um pecado tirar o professor Celso, né? O professor Celso tem que estar aí acompanhando a nossa live junto aí também, né? Vamos lá, temos a imagem do Celso tratada. Temos a imagem do Celso tratada, sim. Pronto, tiramos o professor Celso aí, né? Deixa eu ver ali. Com a mão no queixo, perplexo com a ferramenta. Verdade, Rodrigo, né? Bom, a ferramenta colaborativa, a ferramenta é essa, né? O valor da ferramenta de investimento é R$ 850, tá? Uma ferramenta
não tem nada a ver com a outra, pessoal, tá? Se vocês quiserem tirar dúvida comigo referente à ferramenta, né, vou deixar aqui meu WhatsApp para vocês, tá? Peço que vocês anotem meu WhatsApp, entre em contato comigo aí no privado, a gente vai conversar, vai bater um papo, tá? Nós temos aí 50 ferramentas dessas já vendidas, né? Nós temos essa ferramenta sendo vendida fora do país, ela tem a versão em inglês, espanhol, tá? Então foi bastante investimento que fizemos acerca da ferramenta, tá? Então, ó, 7127379, meu telefone, vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Vocês conseguem ver aí. Tá aí meu telefone na descrição em cima aí, tá? Quem quiser conversar comigo no privado, né? Vou ter aí o imenso prazer de conversar com vocês acerca das dúvidas de ferramenta aí que surgiram aí, tá? Como eu falado no início da live, né? É apenas uma ferramenta, pessoal, né? Vai depender aí muito da sua força de vontade para poder manusear a ferramenta, para poder aprender a utilizar a ferramenta, para poder treinar na ferramenta, para poder colocar as curvas características, porque ela não se coloca sozinha, né? Ela não se mede sozinha, igual o multímetro. O multímetro a gente não mede, o multímetro não vai lá sozinho e mede, a gente tem que medir, a gente tem que entender, né? Dá para medir as linhas que estão open por existirem nessa mesma linha, os famosos acopladores? Ah, Paulo, sim, dá sim. Deixa eu pegar uma placa aqui. Aqui. Beleza, vou pegar uma placa aqui. Deixa eu passar para vocês aqui. A gente está com uma placa aqui do iPhone 6, tá? Eu já vou aqui direto, ó, que esse pino aqui, esses pinos aqui, esses dois pinos aqui, acho que é o pino 4 e o pino 6, né, eles vão dar open line no multímetro, OL no multímetro. Ver se eu consigo colocar o multímetro aí para vocês aí, tá? Só um segundo para ver. Beleza. Deixa eu colocar aqui para que vocês consigam acessar aí de maneira vocês vejam a medição que queremos fazer aqui, tá? Vamos lá. Se a gente colocar o multímetro aqui, vamos conectar. Vamos colocar o multímetro na escala de condução reversa. E vamos medir lá o pino na escala de condução reversa, ó. GND, vermelho. Vamos lá no pino 2 e vamos verificar, ó, deu open line, né? Pino 4, open line. Vamos inverter a ponta de prova, ponta vermelha agora ao sinal. Vamos verificar se realmente está aberto, ó, open line e open line. Será que é para dar open line mesmo? Se a gente pegar uma ferramenta aqui, ó, ZXW, por exemplo, vamos lá na ZXW. Vamos abrir aqui a ZXW. Vamos pegar a ZXW aqui e vamos verificar se na ZXW tem informação se aqueles dois pinos, o 4 e o 6, são open line, tá? Então vamos conferir lá. Só um segundo aí, pessoal. Tá abrindo aí a ZXW, tá? Podem ficar tranquilos aí que vai carregar para vocês. E vamos lá no iPhone 6 e vamos verificar o valor de referência, né? iPhone. E vamos verificar aqui na vídeo aula iPhone série, o iPhone 6. Vamos procurar lá.
aqueles pinos 2 e 4, né? Ó, é um pino que vai lá para o codec de áudio. Ele tem um capacitor de acoplamento nessa malha, tá? Esses capacitores aqui, ó, o C, olha lá, ó, C0941 e o C0940, que faz par aqui do pino 4 e do pino 6. Olha o valor de referência que tem que dar o pino 4 e o pino 6. Segundo a ZXW, né? Segundo a ZXW tem que dar OL. Segundo a ZXW aí tem que dar OL. Tá? Mas se aqueles capacitores de acoplamento, o 0941, né, e o 0942, se eles estiverem ausentes ali, vai continuar dando offline e esse microfone não vai funcionar. Agora vamos testar com a Smart Curve para a gente ver se a gente consegue enxergar alguma coisa nessas linhas que eram para dar offline, tá? Então a gente vai pegar aqui a Smart Curve agora. Vamos colocar aqui Smart Curve. Vamos colocar a Smart Curve aqui para funcionar. Vamos comparar, porque eu não tenho placa mapeada desse 6, então a gente quer mapear, fazer uma comparação, usar o método comparador dele. Tá? Aqui eu vou estar aterrando o pino e vou com a pontinha vermelha lá no pino 2 e vamos verificar. Ó. O que apareceu aqui pra gente? Ó. Apareceu que nessa linha, além dele ter aquele capacitor de acoplamento, ó, estão vendo ali que o capacitor está em série, tá? Nós temos um resistor. E nós temos aí o consumo da malha de 1,1 mA, nós temos a impedância, nós temos a capacitância, ou seja, apareceu um gráfico ali, ó. Significa que a gente tem contato e essa linha foi enxergada pela Smart Curve. Se a gente arrancar aquele capacitor lá, vai dar isso aqui, ó, uma linha offline, como se nada tivesse naquela linha. Ou seja, a ferramenta é muito mais precisa. Não sei se vocês conseguiram entender essa última análise que nós fizemos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Opa, mestre, eu sou de Paulo Naticel, Rio de Janeiro. Obrigado aí pela demonstração. Tamo junto, irmão. Guim, para a bancada, é importante com determinado tempo, ele é o técnico, tem uma arma na mão. Incomparável, realmente, né? Mais uma ferramenta, mais uma arma na mão, Guilherme. Então, quanto mais tomada de decisão, quanto mais informação você tem, mais fácil fica a sua tomada de decisão. Paulo Ami, espero ter respondido para você, irmão, que, né, você ter visto aí uma demonstração aí de uma linha que a ferramenta ZXW está dizendo que é para ser OL, né? E aqui nós temos o que? Nessa linha, se a gente pegar aqui, ó, né, ela vai para esse cara aqui, depois ela vem para esses capacitores aqui, ó, de acoplamento, tá? Depois vem para esse cara aqui, para o codec de áudio, né? Então, por conta desses capacitores de acoplamento, ó, por conta desses capacitores de acoplamento aqui, ele vai dar open line lá. Qualquer ferramenta que você utilizar, SMB, né, técnica de condução reversa, ele vai te dar um falso positivo. Ele vai te dar OL e, deu OL, tá, beleza, tá igual a ZXW tá falando, né? Na verdade, não é para ser OL. Essa linha ela tem comunicação com o circuito integrado. Por ter um capacitor de acoplamento lá, ele não enxerga, não é? Então, essa ferramenta aí, ela vai além, né? Então, essa é um dos possíveis testes a serem feitos aí, né? A gente pode testar direto aqui, ó, mais outros capacitores de acoplamento, capacitor de pump, né? Esse caso aqui, ó, Mic Bias, ó. Então a gente pode testar de um lado, vai ter o valor de referência, ó, aqui era para ser OL, né? Mas aqui é para ser OL na hora que você tira, né? Agora vamos ver se ele vai conectado para alguma coisa. Vamos ver se ele vai para alguma coisa aqui, né? Vamos ver se ele vai para algum outro circuito integrado. E vai lá para o conector, que depois vai lá para o microfone, o flexzinho, né? Se o microfone estiver conectado lá, digital, então eu vou ter valor de referência aqui sim, tá? E aqui a ferramenta está dizendo para a gente que no J6 tem que ser open line, e na verdade não é. Ele vai dar uma curva parecida com aquela lá que nós vimos de um capacitor de acoplamento do outro lado do circuito integrado, tá?
Bom, estava aguardando desde a segunda aula essa demonstração. Muito bom, detalhe ao vivo. Eu peço desculpas aí pela demora da gente ter entrado, pelas configurações aí, né? Eu peço desculpas ao professor Celso, que eu fiz o professor Celso mudar a estrutura todinha dele de apresentação para se adequar à minha necessidade aqui, por ter um domínio maior aí no OBS. Eu preferi ficar com a ferramenta OBS e não transmitir lá, porque não estava aparecendo a tela lá de uma maneira mais agradável para vocês lá. Não sei a configuração do computador aqui, eu não sei o que era. Também nós ficamos 3 horas tentando configurar a live aí para poder passar esse conteúdo para vocês aí. Né? O Rodrigo está falando aí, muito didática, e a galera colaborativa ajuda bastante no uso da ferramenta para quem tiver dificuldade. Sim, né? A gente está sempre somando um com o outro aí. Acho que o importante é isso, né? Deixa eu jogar aqui na tela aqui o professor Celso, né? Professor Celso saiu do Skype, o professor Celso está aí, né? O professor Celso está ali no Skype, né? Vamos colocar aqui o professor Celso junto aqui com o Vinícius, né? Vamos transmitir junto aqui. O professor Celso está aí, em conjunto comigo, vai aparecer agora aí, tá? Não sei se o professor Celso me escuta, né? Quer transmitir para os colegas aí, professor Celso? Bom, a gente vai, a nossa palestra aqui, né, o mais simples que ela tenha sido aí, falhou muita coisa, muitos recursos aqui que a gente queria apresentar, não é? Peço desculpas aí aos colegas, mas foi feito de coração, foi feito aí amor com a profissão. Agradeço imensamente ao professor Celso, ao Dani pelo convite, não é? Acho que todo mundo aí está ouvindo aí. Os testes são a frios, tá? Professor Celso, a palavra é do senhor. Agora acho que eu abri agora o microfone aqui. Estão me ouvindo? Eu escuto o senhor perfeitamente. Estão me ouvindo? É um hábito ficar o microfone fechado, aí eu falo e não vejo que ele está fechado. Mas a palestra foi excelente, isso está sendo, né? Não sei se já terminou, mas fantástica a ferramenta, fico muito contente. Eu fico muito contente de conhecer a ferramenta. Eu tinha curiosidade, eu tinha ideia de como era a ferramenta, mas eu achei assim fantástica. A interface, uma interface bem interativa, e você está de parabéns, Vinícius. Está muito de parabéns. Eu acho que a contribuição que você está dando com essa ferramenta para os profissionais da manutenção, que veio facilitar bastante a análise. Monta-se um banco de dados, e com esse banco de dados aí você traz qualidade e rapidez numa solução de um defeito. Isso aí melhora bastante a qualidade de atendimento, e sem dúvida você está de parabéns. Agradeço aí ao professor Celso, tá? Muito honrado novamente, muito feliz. Todo mundo está dizendo que está escutando a gente, é muito bom, não é? Lá no nosso canal, no meu canal no YouTube, lá nós fizemos uma maratona, estamos numa maratona de 10 dias de treinamento. Nós estamos oferecendo lá um treinamento de microeletrônica gratuito para toda a comunidade de técnicos. Quem quiser acessar o nosso canal lá, é professor Vinícius Toledo. Tem 5 videoaulas gravadas, mas essa será a 6ª aula gravada de 10. Né, no qual que todos os alunos que assistirem todas as aulas, né, no final a gente vai sortear um Smart Curve para o sortudo que acompanhar todas as 10 aulas
ser participativo, além da certificação, eles vão ganhar um certificado, eles vão concorrer aí a um Smart Curve no final das 10 aulas apresentadas aí pelo professor Vinícius lá no canal dele lá, tá? Então, quem quiser, né, desse monte de seguidores aí, mais de 200 seguidores aí, espectadores aí, podem se inscrever lá no canal do professor Vinícius. O professor Vinícius tem lá um monte de dicas de reparo, de manutenção, e a gente está dando 10 dias de aula direto, né? Hoje é o 6º dia de aula, 6 de 10. Então faltam mais 4 dias de aula. Amanhã a gente está lá novamente conversando sobre conversores book, né, conversores DC-DC, Boost, LDO e etc. Né? A gente vai estar lá explanando sobre esse conteúdo lá para a comunidade de técnicos. Né? Assim, agradeço imensamente, professor, o convite, né? Muito honrado por ser seu aluno, né, por ter sido seu aluno e estar aí hoje compartilhando um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa ferramenta, né? Acho que isso é interessante aí, né? É queimação danada, não, que o cara, eu admiro muito ele, né? Então, assim, a ferramenta é desligada, não precisa ligar, energizar a placa, tá? É a frio, ela tem ali 10 volts, até 10 volts você pode trabalhar, né? E ela é injetada ali em torno máximo de 10 mA, então não passa disso não, então pode ficar tranquilo ali que não queima nada, nenhum circuito não, é muito seguro a utilização da ferramenta, tá? O link, só vocês acessarem lá, cursodemicroeletronica.com.br, nós temos uma loja virtual no qual está disponível o link para compra da Smart Curve, né? Quem quiser adquirir a Smart Curve, é só acessar o link cursodemicroeletronica.com.br, né? Professor, muito obrigado pelo convite. A nossa live, a nossa transmissão aqui, eu vou deixando por aqui, não é? Espero aqui que tenha sanado algumas dúvidas. O nosso treinamento é 7 horas da noite, de 7 às 21 horas, tá? Só procurar lá, Vinícius Toledo, eu posso colocar o link também, o professor Celso pode disponibilizar o link na descrição aí, não é? Procura lá, Vinícius Toledo, que vocês vão achar o nosso canal lá, tá? Deixa eu tentar até colocar aqui, professor, se me permite, né, no YouTube, eu vou colocar lá, vou interagir com o pessoal lá no chat, colocando lá o nosso canal, compartilhando lá o nosso canal, se o senhor, lógico, nos permitir a fazer esse compartilhamento aí do nosso canal, tá? Então, deixa eu pegar aqui, copiar e vou interagir lá com o pessoal lá. Deixa eu interagir aqui com o pessoal aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui se a gente consegue abrir aqui o chat, ó. Vou colocar lá, vou colar o nosso canal lá no YouTube, tá? Então, pessoal, deixei aí na guia para vocês aí, ó, no chat, tá o nosso canal. Então, só seguir aí, é só se inscrever no nosso canal aí, que ficaremos aí muito honrado em Vinícius Toledo, tá, pessoal? Ficaremos aí. Só colocar na lupa Vinícius Toledo. Isso, Vinícius Toledo, tá? Então, localizamos aí, adicionamos Vinícius Toledo e sejam bem-vindos lá ao nosso canal, né, onde temos diversas dicas lá para vocês. Professor, muito obrigado. Espero aí que tenham gostado da ferramenta, da explanação de hoje, não é? Um pouco cansado, com um menino novo dentro de casa, né? A esposa chorando porque o menino estava com dor de barriga, com cólica, e saindo para ligar para o pediatra, e ao mesmo tempo vindo aqui configurar, fazendo o professor mudar toda a estrutura, né? Peço mil desculpas, professor, humildemente aí, e agradeço o senhor pelo convite, né? E estaremos lá amanhã no nosso canal. Agenda, professor, do congresso aí, temos agenda? Temos agenda, professor, do canal? Do congresso? Próximo treinamento aí, próxima palestra nós temos? Quem será o próximo palestrante, professor? Acho que o professor Celso cortou o microfone. Cortou o microfone, professor Celso? Vou passar
agenda, Isso. tem amanhã o Vilmar Massaneiro Júnior, depois na quarta o Fábio Toledo, e na sexta-feira o Vilmar Massaneiro Júnior. O Vilmar, o rei das telas. Não, tô ligado. Professor Fábio, engenheiro Fábio, Não. mestre no osciloscópio. Não é? O técnico está mutando de novo. É isso aí. Pessoal, deixei dica lá para cólica em outra aula. Esse papai choco, rapaz, já tem um filho, tem uma filha de 17 anos, eu esqueci. Eu falei, me equivoquei. Não, é o Nilmar Treinamentos, na quinta-feira. Então, Vilmar, professor. Qual outro professor? Nilson. Qual professor que é? Nilson? Pessoal, estou jantando. Sinta-se à vontade, sinta-se servidos. Não é? O professor está jantando. Nilmar. Pessoal, vou ficando por aqui, me despedindo, deixando as considerações finais. Nilmar Treinamentos. Então, deixando as considerações finais aí para o professor Celso Muniz. Tá? O professor Celso Muniz vai fazer as considerações finais. No mais, agradeço aí a cada um que participou até agora. Não é? Deus abençoe cada um de vocês. Não é? E até uma próxima oportunidade aí, pessoal. Vamos ficar agora aí com o mestre, meu professor, não é? Que eu sigo aí, professor Celso Muniz. Professor Celso Muniz, com a palavra aí. Pode falar, professor. Eu agradeço, Vinícius, a sua presença no Congresso. O Congresso está atingindo aí uma audiência muito bacana. E foi um aprendizado essa discussão nossa de mudar de plataforma. Para mim foi um grande aprendizado. Conheci melhor o OBS, conheci aí como se trabalha no OBS. Então eu também agradeço a sua presença e a vocês aí do chat. Muito obrigado. Espero que a presença de vocês amanhã. Repetindo aqui, estará conosco o Vilmar Massaneiro Júnior, falando sobre recondicionamento de tela. Ele trará uma nova tela para demonstração, ele vai fazer uma demonstração prática. Na quarta-feira, teremos o engenheiro Fábio, da Eletrotexcel, irá falar sobre osciloscópio. E na quinta-feira, fechando aí a semana, teremos o Nilmar Treinamento de Passo Fundos. Então será essas 4 palestras e nós já estamos preparando aí a semana que vem um novo grupo de palestrantes. Já fechamos com o Leandro Jamper. Será também, eu acredito que a semana que vem é uma palestra muito bacana. Falará sobre a área que ele é especialista, iPhones. Eu não vou adiantar ainda o assunto, mas um assunto que ele vem estudando, e eu acredito que será uma grande palestra amanhã, a semana que vem, pelo Leandro Jamper. Bacana? Obrigado, Vinícius. Obrigado vocês que nos assistiram no chat. Que Deus abençoe a vocês. Até a próxima.